Meu convidado é o Ricardo Jorge Pinto, comentador do Jornal 2. Ricardo, o Governo hoje a mudar de ideias em relação aos pagamentos dos subsídios de férias e a lançar também mais alguns dados sobre a tal tabela única. O que é que está a acontecer ao Executivo nesta altura com estas medidas todas quase a mata-cavalos? Há um clima de guerrilha evidente entre o Tribunal Constitucional e o Governo, que nem sequer é escondido por nenhuma das partes. O comunicado inédito do Tribunal Constitucional respondendo às declarações de um ministro é evidente prova de que há um clima de antagonismo entre as duas partes. O comunicado ontem a responder a Paiás Maduro, que tinha feito uma interpretação abusiva do que o Tribunal tinha decidido. Exatamente, dizendo que o Tribunal não tinha decidido nada e com o Governo depois a dizer que, na verdade, o Tribunal tinha respondido e, por ter respondido, é que o Governo tinha feito uma leitura. Recua agora nessa leitura e ficamos também com a sensação de que houve ali uma tentativa de provocar um pouco o Tribunal Constitucional, recuando agora para um terreno que é politicamente mais seguro, até do ponto de vista da popularidade da medida, que é a reposição do salário e dos subsídios que tinham sido cortados à função pública. De resto, um gesto que era mais ou menos consensual entre as empresas do setor empresarial do Estado, que ficaram, de alguma forma, perplexas com aquela leitura antagonista relativamente ao que era mais ou menos razoável do ponto de vista da leitura meramente legal da situação. Hoje Marcos Guedes falou nisso, aliás, nos acordos de empresa, que em muitos casos apontam para o vencimento do subsídio de férias ser feito em junho, e calculado em junho, e o subsídio de Natal ser calculado em dezembro. Ainda há esta ponta, o subsídio de Natal, que poderá levantar alguns problemas. E que provavelmente acabará por ter um desfecho idêntico àquele que agora foi aplicado ao subsídio de férias. E, se calhar, até num timing que será politicamente mais favorável para o Governo. Agora, há aqui dois aspectos que são importantes. Em primeiro lugar, a questão das discrepâncias e das desigualdades. O Governo já tinha identificado esse como um dos pecados mortais, tendo em conta as eleições legislativas de 2015, criar disparidades dentro até da própria função pública. Segundo o aspecto, proteção de alguns grupos que, do ponto de vista daquilo que é contestação social, podem ser mais delicados. A questão dos juízes, a questão das forças de segurança, que foram, de alguma maneira, poupadas na tal tabela salarial única, que agora o Governo começa, aos poucos, a revelar. Essa tabela terá que ir ao Tribunal Constitucional e o Governo quer ter, no início de 2015, uma decisão. O Governo está a fazer aquilo que me parece sensato e que eventualmente teria poupado alguns amargos de boca se tivesse sido aplicado antes. Isto é, testar junto do Tribunal Constitucional a priori se algumas das medidas que podem ser mais polémicas e que podem até suscitar uma fiscalização por parte dos partidos da oposição têm ou não têm um aval do Tribunal Constitucional. O Governo está agora a fazer isso para quê? Na minha perspectiva, para que quando chega à altura da discussão do Orçamento de Estado para 2015 não haja mais surpresas, até porque em 2015 não há margem de manobra para estes episódios de confronto com o Tribunal Constitucional e muito menos para medidas que possam, pela impopularidade, causar danos na imagem do governo. Que é um ano eleitoral, obviamente. Evidentemente. Ricardo, obrigado por teres vindo a este Jornal 2. Ricardo Jorge Pinto, o olhar político para o tema que ainda vai continuar a marcar a atualidade.